Bill Bright, presidente da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, escreveu: aproximadamente 98% dos cristãos não compartilham Cristo regularmente a outras pessoas. Lutero uma vez escreveu: você não é só responsável pelo que diz, mas também pelo que não diz. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Entre aqueles que foram chamados para liderar a igreja da escuridão para a luz, com certeza Martim Lutero teve um importante papel. Lutero foi um homem certo para o seu tempo. Ele era zeloso, devoto e temia a Deus. Para ele, as Sagradas Escrituras eram o único fundamento da fé. Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483 na cidade de Eisleben, na Alemanha. Ele nasceu na véspera do dia de São Martinho, por isso seus pais lhe deram esse nome. Seu pai se chamava João Lutero. A sua família era uma das mais antigas daquela região. Os bens de sua família haviam acabado e, sem nenhum título ou status, João Lutero ganhava o pão de cada dia pelo seu trabalho diário. Ele se casou com Margaret de Lindemann, filha de um dos moradores da aldeia de Neustadt. Os pais de Lutero eram muito preocupados com a educação e preparo dos seus filhos. Eles se dedicavam ao trabalho de instruí-los com o conhecimento de Deus e com a prática das virtudes cristãs. Em 1501, aos 18 anos, Lutero entrou na Universidade de Erfurt. Esta universidade havia sido fundada há 100 anos e já havia se tornado uma das escolas mais famosas da Europa Central. Seu pai queria que ele estudasse direito e, sem dúvida, com seus talentos, ele alcançaria o sucesso rapidamente e, com certeza, alcançaria alguma posição administrativa em seu país. Com essa esperança, João Lutero trabalhou ainda mais para que pudesse dar suporte ao seu filho. Um dia, quando Lutero estava na biblioteca da universidade, ele descobriu uma Bíblia em latim. Ele nunca havia visto aquele livro antes e muito menos sabia de sua existência. As únicas porções que ele conhecia eram dos evangelhos e das epístolas, pois eram usadas em alguns cultos. Ele achava que essas partes eram, na verdade, a Bíblia inteira. Ele ficou muito surpreso ao descobrir livros inteiros e epístolas das quais ele nunca havia ouvido antes. Ao começar a ler a Bíblia, ele sentiu como se o céu estivesse abrindo diante dele. Ele estava lendo a história de Samuel, que havia sido dedicado ao Senhor por sua mãe desde a infância. Samuel cresceu no templo e testemunhou a iniquidade dos filhos de Eli, os sacerdotes do Senhor, que fizeram com que as pessoas pecassem e profanassem as ofertas ao Senhor. Dia após dia, Lutero retornava à biblioteca, retirava o antigo livro da estante e devorava alguma parte do Novo ou do Velho Testamento. Enquanto isso, uma mudança estava ocorrendo em Lutero ao ler aquele livro. Outros livros haviam fortalecido o seu intelecto, mas este livro estava estimulando novos poderes dentro dele. O antigo Lutero estava morrendo e o novo Lutero estava tomando o seu lugar. Daquele momento em diante, começou uma batalha em sua alma, uma batalha que não cessaria até o nascimento de um novo homem e de uma nova Europa. Através da leitura daquela Bíblia em Oxford, veio o primeiro despertar da Reforma. Daquela antiga Bíblia para Erfurt, um segundo amanhecer estava ocorrendo.
Em 1503, Lutero recebeu seu primeiro diploma acadêmico em artes. Após um intervalo de 2 anos, ele se tornou mestre em artes ou doutor em filosofia. Ele se dedicou à advocacia e começou a dar palestras públicas sobre física e a ética de Aristóteles. O antigo livro parecia estar em perigo de ser esquecido e o reformista estava em perigo de perder-se em meio às riquezas da advocacia ou do desejo de se tornar um juiz. No dia 17 de agosto de 1505, Lutero se dirigiu a um convento agustiniano e adentrou ao monastério. Ele se tornou um monge agustiniano. No monastério, ele foi obrigado a desempenhar os trabalhos mais simples e mendigar de casa em casa. Ele viveu essa humilhação, pois achava que era necessário devido aos seus pecados. Todos os momentos em que ele não precisava trabalhar eram dedicados ao estudo. Acima de todas as coisas, ele tinha prazer no estudo da palavra de Deus. Ele não podia levar a Bíblia consigo para o quarto, pois estava afixada à capela do convento, mas ele tinha acesso a ela. Algumas vezes passava dias inteiros meditando em apenas um verso ou uma palavra. Foi neste período que ele passou a estudar as línguas originais da Bíblia. E ele acreditava que se pudesse ler a Bíblia nos dialetos que ela foi escrita, ele poderia encontrar maior profundidade em seu significado. A partir do momento em que foram aprofundadas as suas convicções sobre o pecado, ele passou a buscar o perdão e a paz para si mesmo. Ele começou a levar uma vida mais rigorosa, fazendo jejuns e vigílias para vencer o mal de sua própria natureza. Ele não se poupou de nenhum sacrifício. Ele queria alcançar a pureza de coração, pois ele queria ser aprovado perante o Senhor. Mas sua alma não encontrou alívio algum diante desses sacrifícios. Ele chegou ao limite do desespero. Quando Lutero pensou que tudo estava perdido, Deus lhe enviou um amigo para ajudá-lo, o Pio Staupitz. Staupitz abriu a palavra de Deus e fez com que Lutero não focasse a sua atenção em si mesmo, mas sim em Jesus Cristo, o Salvador, aquele que pode perdoar os pecados. Staupitz tinha uma importante função entre os augustinianos na Alemanha. Ele conhecia o caminho da salvação, pois havia aprendido através do estudo da Bíblia e de Agostinho. Ele reconhecia os erros e vícios da época e lamentava a maneira como a igreja lidava com elas através de punições. A pureza de sua própria vida condenava a corrupção ao seu redor, mas lhe faltava a coragem de ser o reformista da igreja. Todavia, Deus o honrou, tornando um suporte vital para o homem que seria o reformista. Por que você se tortura com esses pensamentos? Olhe para as feridas de Cristo, disse Staupitz, ansioso para que Lutero parasse de focar em suas próprias feridas. Olhe para o sangue de Cristo derramado por você, continuou o habilidoso conselheiro. E dessa forma que a graça de Deus será revelada a você. Eu não posso me aproximar de Deus, respondeu Lutero. Até que eu seja um homem melhor, eu ainda não me arrependi o suficiente. Staupitz replicou, um homem melhor? Cristo não veio para salvar homens bons, ele veio para salvar pecadores. Ame a Deus e você estará no processo de arrependimento. Não há verdadeiro arrependimento se não começar com o amor de Deus. E não há amor a Deus se não existe uma compreensão da misericórdia que é oferecida aos pecadores, a libertação do pecado através do sangue de Cristo. Fé nas misericórdias de Deus. Esta é a estrela que está diante da face do arrependimento. O pilar de fogo que o guia na noite do seu sofrimento e lhe concede luz. E lhe mostra o caminho ao trono de Deus. Deus usou Staupitz para emitir a luz que Lutero tanto necessitava. Ele sentiu um bálsamo que tocou a sua ferida, um óleo revigorante que foi derramado em sua alma machucada. Antes de deixá-lo, o seu amigo lhe deu um presente,
a Bíblia. Lutero a recebeu com uma felicidade incontrolável e com reverência ele obedeceu à última orientação deixada por Staupitz, que o estudo das Escrituras seja a sua ocupação favorita. Lutero parou de buscar a salvação em si mesmo ou na igreja. Ele viu que Deus o havia perdoado de graça através do seu amado Filho Jesus Cristo. As portas da prisão foram abertas e agora ele estava em um novo mundo. Após 2 anos no monastério, Lutero foi ordenado ao ministério no dia 2 de maio de 1507. A cerimônia foi realizada por Jerônimo, bispo de Brandenburg. Seu pai, João Lutero, estava presente, acompanhado de 20 cavalheiros e antigos companheiros de Martinho Lutero. Seu pai lhe presenteou com 20 florins. A Universidade de Wittenberg foi fundada em 1502 por Frederico o Sábio, príncipe eleitor da Saxônia. Ele queria que a universidade fosse a luz do seu reino. O príncipe eleitor começou a procurar por homens que pudessem ocupar as cadeiras da universidade. Staupitz possuía uma reputação de honra e prudência aos olhos de Frederico. Ele recomendou a Lutero. O convite eleitoral foi imediatamente enviado e aceito por Lutero, que disse adeus ao monastério e iniciou a sua jornada de ensinar na recém-formada Universidade de Wittenberg. O departamento designou a Lutero a matéria dialética e física, em outras palavras, filosofia. Em pouco tempo, Lutero trocou a filosofia para se tornar o novo professor do departamento da teologia. Agora, ele estava no lugar certo. Ele abriu o Novo Testamento e selecionou a Epístola de Romanos, o livro que brilha como uma gloriosa constelação no firmamento da Bíblia, reunindo todos os grandes temas das Escrituras. Um grande número de estudantes se reuniam ao seu redor, o número de alunos aumentava diariamente. Professores, reitores sentavam aos seus pés. A fama da universidade se espalhou por outras terras e grande quantidade de estudantes vinha de países distantes para ouvir a sabedoria do professor de Wittenberg. A água viva, que havia sido impedida de fluir por muito tempo, iria novamente regar o cristianismo, fazendo florescer o jardim do Senhor em meio ao deserto espiritual. Com alegria, Staupitz viu a carreira do jovem professor decolar. Ele estava planejando usar Lutero de uma forma mais ampla. Staupitz se perguntava por que Lutero deveria estar confinado às paredes da universidade. Ao seu redor, em Wittenberg e em todas as cidades alemãs, existiam multidões que são como ovelhas sem um pastor, procurando satisfazer a fome com pasto seco. Para que não servir o pão da vida a essas pessoas? Staupitz propôs a Lutero que ele pregasse em público. Ele se retraiu diante desta responsabilidade tão importante. Em menos de 6 meses, eu estarei sepultado. Mas Staupitz conhecia Lutero melhor do que ele próprio. Ele continuou a insistir na sua proposta. E, finalmente, Lutero concordou. Nós temos acompanhado Martinho Lutero desde o monastério até sua cadeira na universidade. Agora nós o acompanharemos da universidade para o púlpito. Lutero não começou o seu ministério público em uma catedral importante, mas sim em um dos santuários mais simples de toda a Alemanha. No centro de uma praça pública havia uma antiga igreja de madeira de 9 metros de comprimento e 6 metros de largura. Mesmo quando esta igreja era nova, ela não era bonita e agora estava em decadência. Nesta capela havia um púlpito com 1 metro de altura. Deste local, um jovem proclamava o evangelho para pessoas simples pela primeira vez após séculos de silêncio. Sua fama como pregador começou a se alastrar.
As pessoas começaram a vir das cidades vizinhas para escutá-lo. A madeira da antiga igreja fazia ruídos embaixo da multidão de pessoas. Ela era muito pequena para acomodar a quantidade de pessoas que ele entravam. O conselho da cidade de Wittenberg elegeu Lutero como pregador da cidade e lhe concedeu a catedral da cidade. Em uma ocasião, o príncipe eleitor Frederico estava entre os ouvintes e expressou sua admiração em relação à simplicidade e à força de linguagem de Lutero. Sua eloquência se tornou mais poderosa diante de uma audiência maior. A reforma estava dando seus primeiros passos. Deus havia determinado que a reforma iria adiante e nenhum homem seria capaz de impedi-la. Papas, imperadores e exércitos poderosos se colocariam contra a reforma. Ações de oposição seriam levantadas, mas a reforma iria triunfar. A luz do Evangelho estava começando a brilhar e logo sairia daquele local e iluminaria toda a parte. Como acontece com frequência, um problema se tornou um catalisador do próximo passo de Lutero. Uma disputa se iniciou entre os 7 monastérios agustianos e os Staupitz. Eles concordaram em levar o problema para o Papa, e a prudência e eloquência de Lutero fizeram com que ele fosse recomendado como o mais preparado para esta tarefa. Isso ocorreu no ano 1512. O jovem monge se dirigiu à metrópole do cristianismo. É provável que o seu coração estava batendo mais rápido na medida em que ele se aproximava de Roma, a cidade eterna, a nobre morada de imperadores e o endereço papal. Para Lutero, Roma era como o Santo dos Santos. Ali estava o trono do Vigário de Deus. Ali habitava o oráculo infalível. Ali habitava os mais consagrados sacerdotes e ministros do Senhor. A cada ano, esse local era visitado por exércitos de peregrinos devotos. Eles vinham pagar suas promessas. O coração de Lutero se encheu de emoção ao colocar os seus pés dentro dos portais da cidade santa. Após uma longa e exaustiva viagem, os pés de Lutero finalmente estavam dentro da cidade. Ele ficou aterrorizado com o que viu em Roma. Ao invés de uma cidade de oração, caridade, corações contritos e vidas santas, Roma estava cheia de hipocrisia, zombaria, descrença, irreverência e gula. Num dia, ele foi à igreja de Latrão. Lá está a escada santa. A tradição diz que Jesus desceu estas escadas ao se retirar da sala de julgamento onde Pilatos lhe deu a sentença. Essas escadas são de mármore e existe a crença que as escadas foram transportadas de Jerusalém até Roma por anjos. As escadas são tidas como uma relíquia no palácio de Latrão e aquele que sobe as escadas de joelhos tem por recompensa uma indulgência de 15 anos por cada subida. Lutero não duvidava da lenda sobre as escadas, muito menos da recompensa quando as escadas eram escaladas de joelhos. Um dia ele foi até lá para subir as escadas. Ele acreditava que a cada degrau ele recebia a indulgência por um ano. Enquanto estava em sua escalada, ele escutou uma voz que parecia ter vindo do céu, que dizia: "O justo viverá pela fé." Pasmo, Lutero se colocou em pé. Esta era a terceira vez que essas palavras eram ouvidas. E com uma voz de trovão, tais palavras foram pronunciadas. Desta vez, a voz parecia mais forte do que antes. E Lutero compreendeu melhor a grande verdade que estava sendo anunciada. Que tolice, pensou ele, buscar uma indulgência da igreja
que pode durar apenas alguns anos, quando Deus me fala de uma indulgência eterna? Ele continuou: que perda de tempo é se cansar nessa tarefa quando Deus está disposto a perdoar todos os meus pecados, não com um salário por horas de serviço, mas sim de graça, apenas crendo em seu Filho. O justo viverá pela fé. A partir desse momento, a doutrina da justificação pela fé se revelou a Lutero como uma das doutrinas mais abrangentes das Escrituras. Ele concluiu que a Igreja, por ter abandonado esta doutrina, havia caído em um sistema de escravidão, substituindo a fé pelas penitências e os atos de autojustificação. Esta grande verdade do cristianismo foi fundamental e Lutero começou a proclamá-la como o Evangelho por completo, em apenas uma simples frase. Ele não se interessava mais por relíquias, altares e escadas santas. Esta pequena frase, o justo viverá pela fé, tinha muito mais valor do que todos os tesouros de Roma. Isto foi o que Lutero aprendeu em Roma. Quando ele se voltou contra Roma, ele ficou de frente para a Bíblia. Daquele dia em diante, a Bíblia se tornou a verdadeira cidade de Deus. Oremos. Querido Pai, nós te agradecemos esses momentos que passamos estudando a vida de Lutero. Querido Pai, nós te agradecemos por Jesus. Te agradecemos pela verdade bíblica que diz que o justo viverá pela fé. Que cada pessoa ouvindo a minha voz hoje possa aceitar esse dom de Cristo, o dom do perdão, em nome e por amor de Jesus. Amém. Olá! O oxigênio é essencial para que os trilhões das células que compõem o nosso corpo possam viver. Será que estamos a respirar bem? Vou propor fazermos um teste à forma como respiramos. Neste momento, sem mudar a posição em que está sentado ou da forma como está a respirar, responda às seguintes perguntas. Pergunta número 1. Como é que está sentado? Será que tem a sua coluna vertebral direita ou está curvado e com os ombros descaídos? Pergunta número 2. Observe a forma como está a respirar. Está a respirar muito profundamente ou só superficialmente? Pergunta número 3. Será que a roupa que tem está a impedir que respire bem? Tem roupa apertada ou um cinto bem apertado? Pergunta número 4. Será que a sala ou o quarto onde está tem boa ventilação? Ou está só com o ar condicionado e com o ar reciclado? Pergunta número 5. Está a fumar? Bem, o fumo reduz a capacidade do sangue transportar o oxigênio dos pulmões para o corpo e danifica muito os pulmões e pode causar a morte prematura. Pergunta número 6. Já fez exercício físico hoje? Simples pergunta, não é? Pergunta número 7. Será que hoje já tomou uma refeição rica em gordura? Daquelas refeições mesmo cheias de gordura? A gordura também reduz a capacidade que o sangue tem para transportar o oxigênio dos pulmões para as células e aumenta o seu risco de cancro, de doenças do coração e da diabetes, entre outras. Pergunta número 8. Quando é que foi que se mexeu um pouco? Em casa, no escritório, onde quer que esteja agora. Já fez uma pausa naquilo que está a fazer para ir respirar fundo, à frente de uma janela aberta, mesmo que esteja a fazer frio? Estas perguntas são simples, mas ajudam-nos a perceber que precisamos de ar puro. Muitos de nós trabalhamos em grandes edifícios, onde a única fonte de ar é o ar-condicionado. Já lá vai o tempo em que era permitido fumar dentro dos escritórios ou fábricas, o que ajuda bastante à saúde. Mas eu sugiro que façamos umas pausas durante o dia para respirarmos ar mais puro. Umas dicas. Enche e esvazia os pulmões bem fundo, 10 vezes seguidas,
muito devagar e repita isto 3 a 4 vezes por dia. Outra dica: evite vestir roupa apertada, aquela que limita a respiração ou que inibe os nossos movimentos e mesmo os movimentos da barriga. Dica número 3. Se fuma, pense no seguinte: o fumo do cigarro é a principal causa de morte no mundo. Não queira morrer cedo e, se fumar, não fume dentro de casa ou se tiver outras pessoas a viver consigo. Lembre-se que eles fumam consigo quando está a fumar. E mais, se tiver crianças, pense no exemplo que está a dar-lhes para o futuro delas. Por último, faça o melhor que puder para respirar ar puro. Olhe, até mude-se para o campo se puder. Até à próxima. Bem, chegamos ao final de mais um programa do Está Escrito. Muito obrigado por você estar conosco. Espero que você esteja aprendendo algo interessante ao nós estudarmos a Reforma Protestante. Se você perdeu algum programa nesta série, você pode visitar o nosso website estaescrito.ca, que todos os programas estão arquivados lá. Até a próxima semana. Lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.